Fala moçada, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar um pouquinho da prova do Sírio-Libanês em ginecologia e obstetrícia. Meu nome é Maíra, eu sou formada lá na Unicamp, tanto na Faculdade de Medicina quanto na residência em ginecologia e obstetrícia. E hoje eu vou começar com vocês com uma questãozinha do Sírio de 2023, uma questão super recente, para vocês já começarem a entender qual que é o foco do Sírio quando o tema é ginecologia e obstetrícia. Então vejam ali, ele te coloca uma foto de uma ultrassonografia obstétrica e te fala, né, que considere a imagem abaixo, né, nessa imagem ultrassonográfica do final do primeiro trimestre da gestação, né, ou seja, ali em torno de 12 semanas, a gente observa-se um feto com. Aí você olha essa imagem e aí você se desespera e fala, parou, não vou mais fazer essa prova, esquece, primeira questão de GO desse jeito, acabou. Não, você vai respirar fundo, ficar tranquilo e entender que essa ultrassonografia é uma ultrassonografia normal, sem nenhuma alteração. Vamos comigo. Então entende aqui. Eu tenho aqui a calota craniana super bem formadinha, você consegue ver isso, você não precisa entender grandes conceitos de ultrassonografia para entender. Então eu não tenho aqui uma anencefalia, concordam? Eu tenho aqui a calota craniana e a massa encefálica. Eu tenho a presença de osso nasal, eu não tenho osso nasal ausente aqui. Eu tenho uma parede abdominal que está íntegra, veja que não tem nenhuma herniação aqui, eu não penso numa gastrosquise, numa onfalocele, por exemplo. Tá tudo muito bem formado. Vejo os membros inferiores e também vejo aqui uma translucência nucal, que apenas assim, a olho nu, eu consigo ver que é uma translucência nucal normal. Ela não tá aumentada, né? Tá normalzinha, sem nenhum problema. Então você respira fundo, não, tá tudo certo, vamos para as alternativas. Aí ele te coloca a alternativa A. Osso nasal adequado, perfeito. Anencefalia, não, né? A gente viu uma calota craniana ali super bem formada, então essa alternativa fica para fora. Alternativa B, a ausência de osso nasal, esquece, né? Vimos ali muito bonitinho o osso nasal sem grandes dificuldades. Alternativa C, osso nasal e translucência nucal adequados. Perfeito, eu vejo osso nasal, ali a minha translucência está adequada, ela é menor do que 3 milímetros, tudo certo, a alternativa C é a correta. Alternativa D, higroma cístico e edema da calota craniana. Não, né, gente? A gente viu ali a calota super normal. O higroma cístico é uma condição que a gente tem um edema ali no feto, às vezes com a formação de múltiplos cistos, seria super visível num ultrassom, tá? Então não é compatível com a imagem que o examinador apresentou pra gente. Alternativa E, ausência de osso nasal também não e pé torto congênito também não, tá? Então tranquilinho, quis te assustar com uma imagem ultrassonográfica, mas a resposta foi bem tranquila, tá bom? Então, com essa questão, a gente abre o top 1 dos focos de ginecologia e obstetrícia na prova do Sírio-Libanês, tá? E aí, o pré-natal é um tema que eles gostam bastante, especificamente quando a gente está falando do diagnóstico da gestação, tá? Então, entendam que o diagnóstico da gestação é super importante que ele seja feito de uma forma precoce. Com isso, eu consigo orientar ali a minha gestante que ela estimule novos hábitos de vida saudável, que ela faça atividade física. Se ela estiver acima do peso, né, que eu possa orientar ela uma dieta saudável, né, que ela possa ali perder alguns pesos até para reduzir o risco, por exemplo, de uma diabetes gestacional, né? Então, é super importante. Rastreamento de risco de aneuploidias, de cromossomopatias. É nesse momento, ali no começo da gestação, que eu consigo fazer uma ultrassonografia e avaliar se eu tenho ali alguns marcadores de risco, né, para até orientar essa paciente. E também com relação à datação da idade gestacional. Lembra que a idade gestacional idealmente deve ser ali realizada, né, no começo da gestação. Isso vai influenciar, né, em todo o meu pré-natal, em todo o acompanhamento dessa gestante. Então, as decisões que eu vou tomar, os exames laboratoriais das rotinas, né, que eu tenho que solicitar, as ultrassonografias e até a idade gestacional, né, de resolução do parto, né, se for indicado, né, ou então até de acompanhamento desse trabalho de parto, depende dessa datação que acontece lá atrás, no começo. Então é muito difícil quando eu chego com uma gestante já com 20, 25 semanas. A datação da idade gestacional ela é muito menos precisa nessa época, entende? E com relação ao diagnóstico, então, da gestação, a gente sabe que eu tenho o diagnóstico que é clínico, o laboratorial, através do beta-HCG,
e o ultrassonográfico. E a prova do círio cobra bastante, principalmente com relação ao diagnóstico clínico. Então vamos comigo para a gente relembrar isso. Começando com o laboratorial, que é super tranquilo, né? Então o beta-HCG, a gente sabe que numa gestação normal, ele vai dobrar ali em torno de 48 horas, ele vai dobrar o seu valor, né? Então quando a gente tem ali até dúvida de uma gestação, eu não tenho ali ainda uma gestação tópica no ultrassom, às vezes uma gestação muito inicial, eu tô na dúvida se, por exemplo, é uma gestação ectópica, né? Eu repito esse beta em 48 horas. Se ele dobrar, provavelmente eu estou sim diante de uma gestação evolutiva. E lembrar que o beta ele tem o pico da sua produção entre ali 8 e 10 semanas, tá? Que é justamente esse período, né, do pico dos sintomas de hiperêmese gravídica, que a paciente ali sente bastante desconforto, náuseas e vômitos, né? Agora, vamos lembrar aonde a gente pode medir, né, o beta-HCG. Eu posso medir ele no sangue, através do exame ELISA e também de exames radioimunológicos. Lembra que ele fica positivo já com 11 dias do momento ali da concepção, então é bem precocemente. Lembrar que ele é positivo ali, ele detecta a partir de 25, né? E eu tenho ali uma dosagem quantitativa quando eu faço no sangue, né? Então eu consigo avaliar, por exemplo, a curva de crescimento do beta em 48 horas no sangue. Na urina, é através de testes imunológicos. Eu tenho ali a positividade do beta depois de 10 a 14 dias, mais ou menos, do momento ali do atraso menstrual. E lembrar que na urina eu só sei se é positivo ou negativo, ou seja, ele é um teste qualitativo. Agora, partindo para as formas de diagnóstico clínico. Lembra que a gente tem 3 possibilidades ali, 3 sinais, né, de diagnóstico clínico, e isso as provas cobram bastante. Os primeiros sinais são aqueles sinais de presunção. Eles me sugerem que essa paciente pode estar grávida, mas não é um diagnóstico, entende? Então, o primeiro é, por exemplo, a linha nigra, né, aquela linha ali mais hipercrônica que a gente tem ali na região abdominal. Tem o sinal de Hallman, que é ali, e também ali os tubérculos de Montgomery, que você vê nessa imagem, que são ali essas imagens ali ao redor da auréola, né? Isso é bem sugestivo de gravidez. A rede de Haller também, que é aquela rede venosa, né? Que fica mais evidenciada na mama gravídica ali no começo da gestação a gente consegue já perceber. O sinal de Hunter, que é aquele sinal, a gente fala do sinal do alvo, né? Que é aquela hipercromia da areola, da mama, tá? A gente pode também ter os sinais de probabilidade. Então, a gente falou dos sinais de presunção, agora a gente vai partir para os sinais de probabilidade, que me mostram ali o quão provável é que essa paciente esteja gestante. Então, um atraso menstrual, pelo menos de 14 dias, né, maior do que 14 dias, é uma possibilidade de gestação, certo? Então eu vou solicitar um beta-HCG. O amolecimento do colo do útero também acontece, então ali no meu exame físico, no meu toque bidigital, eu consigo perceber esse colo muito mais mole, menos fibroelástico, né, do que o normal. Eu posso ter o sinal de Egger, que eu vejo ali entre 8 e 12 semanas, em que eu percebo esse amolecimento da região do istmo uterino, quando eu faço o toque bimanual, né? O toque bidigital com a palpação ali abdominal. Também tem o sinal do pisca-sec, que ele acontece ali a partir de 7, 8 semanas até 12 semanas. Pisca-sec lembra que é o útero que pisca, né? Então, ele pisca. Então, tem ali uma assimetria uterina. Eu consigo perceber isso, às vezes, na palpação. Difícil, né? Eu, particularmente, nunca consegui perceber esse sinal, mas é um sinal descrito na literatura, né? Nos livros, quando você lê os livros de obstetrícia. Também temos o sinal de Nobli-Boudin, nem sei direito como falar isso, Nobli-Boudin, enfim. Ele começa com 12 semanas, vai até as 20 semanas, esse é um pouco mais perceptível sim. A gente percebe ali quando a gente faz o toque vaginal, né, bidigital, um abaulamento da região de fundo de saco, principalmente ali a região lateral, região de fundo de saco posterior, um abaulamento ali que fica preenchido pelo aumento ali do útero gravídico realmente, tá? Outra possibilidade, né, de sinal de probabilidade é o sinal de Osiander, em que eu consigo ali no toque vaginal perceber a pulsatilidade, né, a pulsação da artéria vaginal.
tem o sinal de Jacqueminot, que é aquela coloração ali mais violácea, da região ali do meato urinário e também da vulva. Isso acontece ali entre 8 e 12 semanas. O sinal de Kluge, que também é essa coloração violácea, só que dentro, né, na região da vagina, eu percebo isso ali no meu exame especular, e também o colo uterino fica ali mais arroxeado entre 8 e 12 semanas. Também posso ter alterações no meu muco cervical. Ele fica um muco um pouco mais espesso, menos fluido, sabe? Eu não tenho ali grandes cristalizações, então eu percebo essa modificação do muco cervical. Outra possibilidade ali de sinal de probabilidade é justamente o aumento do volume uterino. Pensa que o útero ele vai aumentar ali quando eu tiver, depois ali de 4 semanas, depois de um mês de gestação, em torno de 1 centímetro por semana. Quando eu estiver com 12 semanas de gestação, eu já vou conseguir palpar o meu útero ali no exame abdominal na região da sínfise púbica. E com 20 semanas, eu já palpo ele na região da cicatriz umbilical. Então, é por isso que a gente fala que entre 12 e 20 semanas, o útero tem que estar ali entre a sínfise púbica e a região ali do umbigo, da cicatriz umbilical. Ok, falamos dos sinais de presunção, né, que me sugerem a gravidez. Falamos dos sinais de probabilidade, que são sinais ali mais no exame físico dessa paciente. E agora a gente vai para os sinais de certeza, tá? Então, o primeiro, com certeza, é a ausculta dos batimentos cardíacos fetais. Lembra que a gente tem um instrumento que chama PINAR, tá? Muito pouco utilizado hoje em dia, né? Hoje a gente tem os aparelhos de sonar, então dificilmente a gente usa o PINAR. Tem essa disponibilidade dos aparelhos, mas a gente pode ouvir o BCF com o PINAR a partir das 20 semanas, né? O PINAR é um objeto cônico, né? Que a gente consegue ali, com o ouvido mesmo, ouvir os batimentos, tá? Bem difícil, né, a gente vê isso hoje. O sonar, né, o Dopplerzinho, a gente consegue ouvir os BCFs a partir ali mais precocemente, a partir de 10 ou 12 semanas. Obviamente, a paciente falar que ela percebe a movimentação fetal, né, e eu consigo palpar talvez, né, partes fetais, sinal de pulso. Sinal de pulso é quando eu faço o toque vaginal e eu empurro, ali na região do colo, eu empurro esse bebê para cima, né, e aí por conta do rechaço do líquido amniótico, esse bebê volta, então eu sinto ali esse rechaço. Esse é o sinal de pulsos que eu observo ali entre 18 e 20 semanas. Então, recapitulando e para gravar, porque o Sírio já cobrou isso nas provas. Os sinais de certeza são basicamente 3. Batimento cardíaco fetal, né, o BCF, percepção de movimento fetal e pulos ou pulsos, sinal de pulsos que eu acabei de explicar. Os outros sinais são os sinais de probabilidade. A gente vai ver isso no exame físico ginecológico, no exame pélvico. Então eu vejo ali a mudança da coloração, tanto da região vulvar, meato urinário, região ali de colo, eu vejo uma coloração mais violácea. Volume uterino, né, um volume maior, ou até assimetria do crescimento, e a textura dos órgãos genitais, né? Então é um órgão que fica mais túrgido, né, muito mais vascularizado e também com mudança do muco cervical. Por fim, eu tenho sinais de presunção, que são sinais um pouco mais inespecíficos, né? Então eu vejo ali sintomas mais gerais que a paciente pode se apresentar, o atraso menstrual, algumas alterações de pele e de mamas também, né? O sinal ali é o aumento das veias, né, que elas ficam ali mais visíveis na mama, por exemplo. Então, esses são os sinais de presunção. Então, lembra aí desses 3 grupos de sinais para fazer o diagnóstico clínico da gestação. Agora, partindo para o diagnóstico ultrassonográfico. Então, o primeiro é com a detecção do batimento cardíaco fetal, que eu vou detectar ali no ultrassom a partir de mais ou menos 6 semanas. E a datação da gestação eu justamente faço nesse período, entre 6 e 12 semanas, através da medida do comprimento cabeça-nádega, o famoso CCN. E aí eu trouxe essa tabela para vocês, que ela é super importante, tanto para a prática clínica, né, quando você atende essas gestantes, por exemplo, no pronto-socorro obstétrico, gestação inicial com sangramento, peço um ultrassom e eu preciso entender, nesse momento eu consigo ver saco gestacional, preciso ver vesícula vitelínica, preciso ver embrião ou não, é muito inicial ainda. Então lembra, saco gestacional eu vejo a partir ali de 4 semanas, 4 a 5 semanas. Lembra que saco tem 4 letras, então saco, 4 semanas. Vesícula vitelínica eu vejo a partir de 5 semanas. Lembra do V de números romanos, V de 5,
vejo com 5 semanas. O embrião eu já vejo ali a partir de 6 semanas e o batimento cardíaco fetal entre 6 e 7 semanas. Fica fácil assim, né, para decorar para as provas. E aí eu trouxe para vocês algumas imagens de ultrassom, já que o Sírio curte trazer ali algumas imagens ultrassonográficas obstétricas para vocês se familiarizarem com a imagem e entender do que a gente está falando. Então veja essa imagem aqui, aqui eu vejo um saco gestacional. Veja aqui essa imagem aqui, né? Isso fica dentro do útero, tá? Nesse momento eu não tô vendo nem embrião, nem vesícula vitelínica. Então, provavelmente aqui, eu tô ali na quarta semana, né? 4, 5 semanas, ainda não tô vendo vesícula nem embrião, tá bom? Nesses casos, o que a gente geralmente indica é repetir esse ultrassom ali em 14 dias ou até fazer uma curva de beta, tá? Agora, olha esse, que legal, eu vejo ali o meu saco gestacional, o meu embrião aqui e a minha vesícula vitelínica, né? Ela que vai nutrir esse embrião até ali a formação da placenta, né? Olha que bonita essa imagem. É justamente, inicialmente, né, quando eu faço a datação da idade gestacional, eu faço através ali da medida do CCN. É essa medida aí que a gente faz do CCN nesse ultrassom ali mais inicial. Agora, se eu tenho já um feto um pouco mais velho, né, com 10, que esse feto está aqui 10 semanas e 2 dias, eu já tenho uma formação ali, um feto maior, um embrião maior, eu faço essa medida do CCN, assim, aqui do ponto da calota craniana até a região caudal, tá bom? Então, eu faço essa medida aqui dessa forma. Então, tá bom, ultrassom morfológico de primeiro trimestre, né? Então, para que eu tenho que fazer o ultrassom morfo? Eu faço o ultrassom inicial ali para datação e faço o ultrassom morfológico. Geralmente eles podem acontecer ao mesmo tempo também, né? Dependendo do momento que a gente pega essa gestante, o primeiro ultrassom dela, né? Então, veja, o morfo de primeiro trimestre ele vai ser interessante para mim, para eu fazer a avaliação de risco de cromossomopatias. Essa avaliação de risco ela envolve tanto a idade materna, lembra que mulheres mais velhas, especialmente acima dos 38, 40 anos, têm um risco maior, né, de fetos com alterações cromossômicas, e aí a gente fala bastante da síndrome de Down. Então, idade materna entra nesse score. História prévia, né, se ela tem antecedente de cromossomopatia anterior, por exemplo, e os marcadores. Lembrar que essa avaliação de risco, ela não é diagnóstica. Ela apenas vai informar e orientar riscos. Lembra que esse marcador, ele é especialmente ultrassonográfico, né? E aí, quais são esses marcadores? O primeiro é justamente a translucência nucal. Veja essa translucência nucal aqui, né? Que tá normal, como a gente conversou lá na questão do Sírio no comecinho da aula. Agora veja essa translucência nucal, que diferente, ela está aumentada, olha como ela está maior, então está espessada aqui, né? Então esse já é um sinal que tem que levantar o alerta, né, da possibilidade de cromossomopatias, né? Tenho que pensar na possibilidade de uma síndrome de Turner, uma síndrome de Down, tá? Então a translucência nucal é bem importante. E a outra é a presença do osso nasal. A ausência do osso nasal, aqui eu tenho osso nasal presente, a ausência do osso nasal, ela realmente me preocupa. E o outro parâmetro muito importante é a onda A do ducto venoso. Então, eu tenho que ter a onda A, que a gente vê aqui, presente. Se ela é ausente, também é um marcador de cromossomopatias. Pessoal, eu já comentei na aula, mas eu quero que vocês gravem isso. A idade gestacional, ela é super importante para guiar o meu acompanhamento pré-natal. É um cálculo crítico. Ele é importante, né, e ele influencia toda a gravidez. Então, é muito importante, né, que eu faça essa datação o mais precocemente possível. A datação da idade gestacional, né, ela vai me orientar a decisão, por exemplo, de eu fazer a minha rotina de terceiro trimestre, ou então de eu fazer uma ultrassonografia obstétrica, certo? Então, é muito importante. E também, naquelas gestantes, por exemplo, que tem uma indicação de resolução do parto, eu vou me guiar pela idade gestacional. Por exemplo, uma hipertensão, uma diabetes, que às vezes eu tenho que antecipar esse parto, fazer uma indução do parto. Essa datação tem que estar muito precisa para eu não ter erros, né? E nem subestimar ou superestimar essa idade gestacional e cometer algumas iatrogenias na resolução desse parto, né? De ou esse bebê ficar muito na barriga, né, e, por exemplo, ele ter uma indicação de resolução antes, ou então de eu fazer ali uma indução de parto e esse bebê estiver muito prematuro porque a datação está errada. Então, lembrem disso, isso é bem fundamental. E aí eu trouxe para vocês aqui como que a gente faz o cálculo na mão mesmo da idade gestacional a partir da data da última menstruação. Isso também cai em prova. Então,
grava isso porque não é um bicho de 7 cabeças, é bem simples. Eu sei que tem bastante aplicativo aí, mas pode ser que em algum momento você não tenha acesso a esse aplicativo. Então, você tem que saber o raiz, tem que saber como calcular e é bem fácil. Então, vamos lá. O que basicamente eu tenho que fazer é contar a quantidade de dias desde a última menstruação. Aí eu somo, né, esses dias e divido por 7, faço uma continha ali de chave mesmo no papel. Então veja, se por exemplo hoje for dia 9 de fevereiro de 2023 e ela me refere que a data da última menstruação foi dia 14 de dezembro. Então eu começo de trás para frente. Então em dezembro falta 17 dias, em janeiro eu tenho 31 dias e em fevereiro eu tenho mais 9 dias, porque eu estou no dia 9 de fevereiro. Então eu somo 17, 31 mais 9, deu 57, faço ali a minha divisão chave, mesmo no papel mesmo. Tenho 8 de números inteiros, que é a minha semana, então eu tenho 8 semanas, e sobrou 1 na minha conta. Então eu tenho 8 semanas e 1 dia. Bem tranquilo, né? Então isso vocês têm que dominar. Quando eu dato ali pela a idade gestacional, pela ultrassonografia, a gente orienta que seja feito até no máximo 13 semanas e 6 dias pelo CCN. Esse é o momento mais preciso, né, mais confiável para eu fazer a datação. Quando eu pego lá uma paciente que iniciou, né, fez um diagnóstico mais tardio dessa gestação e fez ultrassom a partir das 14 semanas, aí eu não uso o CCN, tá? Eu vou usar outros parâmetros, como o diâmetro biparietal, o comprimento do fêmur e também as circunferências, tanto da cabeça, circunferência cefálica e abdominal. Lembra que a maior acurácia para eu fazer a datação dessa gestação é entre 7 e 12 semanas pela medida do CCN. Isso é super importante. Outra regrinha que eu gostaria que vocês lembrassem é a regra de Nageli. Ela é aquela que a gente consegue identificar qual que é o DPP, que não é descolamento de placenta, hein? É a data provável do parto. Então, o que eu vou fazer? A partir da data da última menstruação, da DUM, eu vou somar 7 ao número de dias, aí eu vou ter ali o dia da data provável do parto. E aí, quando eu pego os meses, eu posso somar 9, se eu tiver ali até março, ou diminuir 3, se eu tiver em meses posteriores a março, né? O mês ali da data da última menstruação. E aí, uma lembrança, caso a soma dos dias, né, mudar o mês, né, por exemplo, a gente sabe que não tem ali 34 dias, a gente avança um mês para frente e adiciona ali no cálculo. Então, veja esse exemplo, a minha DUM ali 14 de dezembro. Ao dia eu adiciono 7, 14 mais 7, 21. Então, a data provável do parto em dias é o dia 21. E aí eu subtraio, né, 12 de dezembro, porque dezembro é o mês posterior a março, eu subtraio 3, eu tenho 9. Então, a data provável desse parto vai ser dia 21 de 9 de 2023. Tranquilo, né? Sem grandes dificuldades. Então, grava, soma 7 ou do dia, né? E no mês você, no mês a gente sabe, né? A gente ou soma 9 até março, ou subtrai 3 se eu tiver depois de março. Fechado? Então, fica bem tranquilo assim. Partindo para o pré-natal, vamos só pincelar rapidamente aqui. Lembra que a prova do Círio, até aqui, é o principal. O que eu falei até agora é o que a prova do Círio geralmente cobra de você. Mas eu pus um plus aqui só para você relembrar. Qual é a frequência mínima de consultas do pré-natal indicada pelo Ministério da Saúde? No mínimo 6 consultas. Pelo menos uma no primeiro trimestre, 2 no segundo trimestre e 3 no terceiro trimestre, fica tranquilo de lembrar, né? Cronograma ideal das consultas. Mensais até 28 semanas, quinzenais entre 28 e 36 e a partir de 36, então, semanais até o momento do parto. Lembra que dentre os exames complementares, né, tanto a rotina de primeiro e de terceiro trimestre, que é indicado e recomendado pelo Ministério da Saúde, tem a tipagem sanguínea, eu com bis indireto, eu preciso saber disso. Hemograma, glicemia de jejum, preciso entender se essa paciente tem ali uma diabetes gestacional. Sorologias de sífilis, VDRL ou até mesmo só o teste rápido de sífilis, HIV, hepatite B, hepatite C e lembra, agora o Ministério da Saúde recomenda sim o rastreamento de hepatite C, é uma janela de oportunidade. Sorologias para toxoplasmose, justamente para eu entender se essa paciente é suscetível ou não a toxo. Se ela for suscetível, ou seja, IgG negativo e IgM negativo, eu vou fazer algumas medidas, algumas orientações de prevenção de transmissão vertical. De prevenção, de ela adquirir a toxoplasmose e gerar transmissão vertical.
Outros exames, então, urina 1, urocultura. Lembra que a infecção urinária é uma causa super importante de ruptura prematura das membranas ovulares, então é importante eu fazer esse rastreamento. E também fazer ali o teste oral de tolerância à glicose com 28 semanas, ou seja, na rotina de terceiro trimestre. Lembra que a ultrassonografia obstétrica pelo Ministério da Saúde não é obrigatória. O Papa Nicolau, isso gera bastante dúvida em vocês, né? A gente pode sim fazer o Papa Nicolau durante o pré-natal e pensa que também é uma janela de oportunidade aqui. Então verifica se essa paciente está em dia, né? Se ela tem um Papa Nicolau recente, eu não preciso fazer, certo? Agora não, se faz muito tempo que ela não faz, está fora ali do rastreamento, então já faz ali no primeiro trimestre para garantir que esteja tudo certo. Exame de secreção vaginal, né? Fazer uma bacterioscopia, uma cultura, um exame a fresco, só se tiver indicação, tá? Então, se ela tiver ali algum corrimento, uma leucorreia, alguma queixa ginecológica, eu posso solicitar. E o parasitológico de fezes também, somente se tiver algum tipo de indicação clínica, alguma queixa sugestiva de alguma parasitose. Lembrar que a eletroforese de hemoglobina também não é para todo mundo. O Ministério recomenda que você solicite naquelas pacientes da cor negra, antecedentes familiares de anemia falciforme ou quando ela tem algum histórico de anemia crônica. E aí eu trouxe para vocês essa tabelinha que vai mostrar basicamente para a gente as principais ultrassonografias no pré-natal, que é bastante foco do círio, né? Então pensa, o ultrassom obstétrico transvaginal, eu vou fazer ele ali até 10 semanas, idealmente, né? Para fazer a datação. Lembra que o período ideal é entre 7 e 12 semanas pelo CCN. Idealmente a gente faz antes das 10 semanas, tá bom? Então eu vou datar a idade gestacional e identificar a possibilidade de uma gemelaridade, por exemplo. O morfológico de primeiro trimestre, eu faço de 11 semanas até 13 semanas e 6 dias. Lembra que eu falei que muitas vezes, a depender de quando a paciente chega para você, você acaba fazendo isso junto, né? Então ela chega lá com 11 semanas e 2 dias, então acaba fazendo o morfológico junto. Nesse morfológico eu vou ver a TN, né, a medida da translucência nucal, a identificação da onda A e o osso nasal, que são marcadores ultrassonográficos de aneuploidias. Isso é importante para eu determinar o risco dessa paciente. O morfológico de segundo trimestre eu faço ali entre 20 e 24 semanas. Eu vou avaliar se tem algum tipo de malformação fetal, né? Então vou analisar ali os órgãos fetais. E o ultrassom obstétrico no terceiro trimestre, idealmente eu vou fazer ali a partir de 34 semanas, avaliar o crescimento fetal e também o peso fetal, né? Ver se eu não tenho ali nenhuma anormalidade, né? Nenhuma macrosomia ou até um bebê ali menor, combinado? Então essas são as principais, tá? Então é por isso que todo mundo fala, tem que fazer ultrassom mensal, né? As pessoas mais leigas, mensal na gestação. Não, nada a ver. Esses são os principais que a gente indica, mas lembra que numa gestação de baixo risco, o Ministério não orienta que tenha aí esses ultrassons, tá bom? Mas na prática é óbvio que a gente pede. Fechamos pré-natal, agora a gente vai partir para uma outra questãozinha do círio, né, também de 2023, que mostra para vocês, né, uma primigesta de 41 semanas que está fazendo um pré-natal sem nenhum tipo de intercorrência. Ela chega no pronto-socorro para você com queixas de dor, saída de sangue pela vagina. Ela tem uma pressão normal de 13/7, uma altura uterina de 34, um BCF de 144 normal, 4 contrações em 10 minutos, né? Então ela tá ali com uma atividade uterina regular. Ao exame vaginal, ela tá com uma apresentação cefálica, uma bolsa íntegra, né? Não é uma bolsa rota, eu palpo o bolsão de águas, né? Um colo já mais trabalhado, ele tá com 60% de esvaecimento. Lembra que o colo, né, ele tem ali aquele formato, ele tem que esvaecer e dilatar, concorda? Então ela tá ali com esvaecimento de 60%, já um colo um pouco mais trabalhado, provavelmente pelas contrações. Uma dilatação cervical de 5 centímetros e presença de grande quantidade de muco sanguinolento. Nesse momento, deve-se internar a paciente e monitorar a vitalidade fetal Então vamos entender, paciente de 41 semanas, tem porquê eu mandar essa paciente embora se eu não achar que ela está em trabalho de parto? Claro que não, ela tem 41 semanas, deu para ela, né? A gente já tem uma gestação aqui pós-data, eu tenho que internar. Além disso, essa paciente está sim em trabalho de parto, ela tem 4 contrações regulares, ela tem uma dilatação de 5 centímetros, um colo trabalhado, ela já está em fase ativa de trabalho de parto. Esse sangramento assusta, talvez, mas veja que no exame físico, em nenhum momento o examinador te falou que ela tem hipertonia uterina.
que eu deveria pensar em descolamento prematuro de placenta. Vocês concordam comigo? Aqui ele só fala 4 contrações. Pessoal, é muito comum que durante o trabalho de parto, a fase ativa, tenha um pouco de sangramento vaginal, não muito importante. Um sangramento, às vezes, mais vermelho vivo, não tanto aquele vermelho mais escuro do DPP, né, do descolamento. Esse sangramento é proveniente do colo uterino, porque ele está ali amolecendo, esvaecendo, dilatando, pode ter sim sangramento, especialmente quando ele vem junto com muco. E o examinador deu essa dica para você. Sangramento, né, grande quantidade de muco sanguinolento. Isso é do colo, não tem que trazer grandes preocupações, tá bom? Então vamos alternativa por alternativa. Orientar a paciente que há alto risco de indicação de cesárea para o sangramento vaginal? Não, ele quis ali te induzir de um descolamento de placenta, não tem ali indícios nesse enunciado de que é um DPP. Utilizar métodos de maturação do colo como misoprostol? Não, esse colo está trabalhado, tem 5 centímetros, 60% esvaecido, não faz sentido. Iniciar ocitocina? Não, 4 contrações em 10 minutos. Eu vou causar uma taxistolia, né, se eu prescrever uma ocitocina para essa paciente. Agora, alternativa D, iniciar o preenchimento do partograma, porque eu estou na fase ativa do trabalho do parto, e fazer a condução desse parto, aguardar a evolução, né, fazer a avaliação dessa paciente. Essa é a alternativa. Alternativa E, realizar a miniotomia para observar se há hemoâmnio? Não, né, com certeza não. Eu vou ser iatrogênico se eu fizer uma miniotomia. Hemoâmnio, eu estou pensando ali em alguma alteração, mas está tudo bem, né? Esse enunciado trouxe para mim uma paciente em trabalho de parto fase ativa. Tudo tranquilo, alternativa D é a correta. E aí, essa questão nos abre o top 2 dos principais focos de ginecologia obstetrícia na prova do Sírio-Libanês, que é assistência ao parto. Eu trouxe para vocês, então, a pincelada dos principais assuntos. Indução de trabalho de parto. Quais são as principais indicações? Em primeiro lugar, bolsa rota depois das 34 a 36 semanas. Eu pus 34 a 36 porque existe aí algum tipo de divergência na literatura, tá? Então, a partir de 34 ou 36 semanas, eu posso induzir o parto numa paciente que tiver ali a amniorexia prematura, ou seja, a prematura é antes ali do início do trabalho de parto. Lembra que eu tenho a amniorexia prematura pré-termo. O prematura se refere ao trabalho de parto e o termo ou pré-termo, efetivamente sim, a idade gestacional dessa paciente. Pacientes com coriamnionites, né? Infecção, eu não vou ali fazer inibição, muito menos aguardar, eu vou induzir o trabalho de parto, né? Existem riscos para esse feto de infecção e sepse neonatal. Gestação pós-data, acima de 41 semanas. Gestantes com comorbidades, hipotiroidismo, diabetes, hipertensão, eu vou provavelmente indicar uma indução aí numa idade gestacional determinada. Complicações fetais, uma macrosomia, aí talvez eu tenha que na macrosomia indicar uma cesárea para essa paciente, ou algumas outras complicações que indiquem que eu tenho que antecipar esse parto. Óbito fetal não é indicação de cesárea, a principal via de nascimento do óbito fetal é o parto vaginal. Ou então alguma malformação fetal que não tem prognóstico de vida extrauterina, e aí depende da malformação fetal. Existem algumas malformações que impedem o parto vaginal pela própria anatomia da pelve, né? Então, tem que avaliar bem direitinho qual é esse tipo de malformação, tá? Mas realmente, se for possível o parto vaginal, é muito melhor para a mãe, no sentido de que a gente não vai ter que submeter ela a uma cirurgia e a risco cirúrgico, certo? Contraindicações ali da indução do trabalho de parto. É basicamente tudo que contraindica o parto vaginal. Placenta prévia, né? Histerotomia prévia. Então, aquela paciente que tem ali já uma incisão principalmente corporal ou fez uma miomectomia, tem uma cesárea, 2 cesáreas anteriores, então eu vou contraindicar ali a indução do trabalho de parto. Lembra que se essa paciente tiver apenas uma cesárea anterior, eu posso sim fazer a indução, tá bom? Mas eu não vou usar o misoprostol pelo risco de rotura uterina, tá? A apresentação fetal anômala, herpes ativa no canal de parto, eu posso ter risco de fazer uma transmissão vertical. Vasa prévia, que é sangramento fetal, né? Aqueles vasos fetais que ficam entre a apresentação e o colo. E quando eu tenho, obviamente, uma vitalidade fetal não tranquilizador. Então, sempre avalia, né, as contraindicações específicas de cada método. Então, por exemplo, o misoprostol eu não vou fazer naquelas pacientes que têm ali algum tipo de cicatriz uterina, combinado? Como que eu escolho? E aí eu quero lembrar para vocês do índice de Bishop. Ele caiu ali na prova do Sírio de 2022, veja como é importante. Lembra que eu tenho ali 5 itens avaliados no Bishop. Dos 5,
4 são maternos, né, da condição do colo dessa paciente, e 1 é uma condição fetal. A condição fetal é justamente o plano de Delis, que é a altura da apresentação. As outras é a dilatação, posição, consistência e apagamento do colo. É basicamente as 4 características que eu vou identificar ali no meu toque vaginal. Lembra que essa pontuação de Bishop for menor ou igual a 6 é um colo desfavorável, então eu tenho que fazer algum método de indução e maturação cervical, ou misoprostol ou o próprio balão intracervical. Entre 7 e 8, depende. Depende se essa paciente já teve partos vaginais anteriores, depende dessa característica do colo, da presença ou não de contrações uterinas. E aí eu vou partir ou para maturação cervical ou direto para ocitocina. E a pontuação maior ou igual a 9 é um colo super favorável, eu vou direto para ocitocina. Lembra dessa pontuação? Cada característica vai dar ali uma pontuação de 0 a 3, você faz a somatória ali e identifica o seu Bishop, combinado? Períodos clínicos do trabalho de parto são 4. Primeiro, dilatação, expulsivo, secundamento ou dectação e o período de Greenberg. O primeiro de dilatação é aquele momento de formação do segmento inferior do útero. Eu vou ver ali a bolsa das águas, tem aquela formação que eu vou palpar no meu exame bidigital. Dilatação progressiva do colo do útero. Lembra que na fase do primeiro período de dilatação, eu tenho inicialmente a fase latente, que fica ali entre 3 a 4 centímetros, e hoje a gente sabe, né, que a própria OMS aumentou um pouco esse limite para 5, 6 centímetros, ainda é considerado fase latente, tá? Um pouco controverso ainda na literatura, mas a maioria dos autores tem ali indicado 5, 6 centímetros. Lembrar que a fase ativa, eu tenho ali contrações regulares. Na primigesta, essa fase vai ali de 1,2 centímetros por hora de dilatação e na multípera um pouco mais rápido, 1,5 centímetros, isso é a média, tá bom? Lembra da diferença do processo de dilatação e esvaecimento entre as primíparas e multíparas. Veja como as primíparas, primeiro elas esvaecem o colo primeiro, para depois dilatar. A multípara faz isso de forma mais simultânea. Ela esvaece e dilata praticamente ao mesmo tempo. Qual é a conduta nesse período? Vou avaliar sinais vitais maternos e estimular posições mais verticais. A dieta não é jejum, tá? Não tem indicação. Eu posso sim liberar uma dieta leve, pastosa até, uma dieta líquida, depende muito da paciente, do que ela está querendo, né? Presença de acompanhamento é direito da paciente. Libero deambulação, ela não precisa ficar na maca, ela não precisa ficar de repouso, tá? Muito pelo contrário. E o toque vaginal, né, pela orientação, as orientações mais recentes, a cada 2 ou 4 horas, combinado? A amniotomia, não vou fazer em todo mundo, é iatrogênico. Eu tenho que tomar muito cuidado com a amniotomia naqueles fetos que estão ainda muito altos, tá? Então esse feto tem que estar bem apoiado na bacia para eu fazer uma amniotomia. Caso contrário, eu tenho risco de fazer o prolapso de cordão. Eu vou liberar um espaço ali e esse cordão pode sim se prolapsar pela vagina e é trágico, tá? O bebê entra ali em bradicardia, eu tenho que ir para uma cesárea de urgência. Quando que eu posso fazer uma amniotomia? Quando eu tenho, por exemplo, uma distócia funcional, uma paciente que está ali com poucas contrações, então eu faço a amniotomia, em geral eu melhoro um pouco ali essas contrações e posso auxiliar o trabalho de parto. Entender a variedade de posição, então pensa, eu estou ali, de repente, já num período expulsivo, então um período expulsivo mais prolongado, ainda não é uma parada secundária da descida, mas está ali mais arrastado, eu quero entender a variedade de posição e me ajuda quando essa bolsa está rota, é mais fácil, né, para entender justamente ali se eu estou diante de algum tipo de distócia, né? Então, que eu tenha que fazer um fórceps ou alguma coisa assim. Então, entender a variedade de posição ou até a possibilidade de parto instrumental. Então, tenho a variedade de posição, ele está um occipício esquerda transverso, por exemplo, e aí eu tenho que indicar, por exemplo, um fórceps de Killand, eu tenho que fazer ali a amniotomia, porque uma das condições para o fórceps é justamente bolsa rota. Vou auscultar o BCF, especialmente antes, durante e após as contrações, em pacientes de baixo risco a cada 30 minutos, em pacientes de alto risco a cada 15 minutos. Isso é o que a maioria das literaturas recomenda. E lembrar que a cardiotocografia em pacientes de baixo risco não é obrigatória, desde que eu ausculte o BCF com essa orientação de antes, durante e após as contrações. Lembra que a cardiotocografia, quando não indicada, aumenta a taxa de parto cesáreo. Segundo período é o período expulsivo, é aquele que vai da dilatação total até a expulsão, né, até o nascimento. Na primigesta, o tempo médio de duração é 50 minutos e na multípera em torno de 20 minutos, um pouco mais rápido.
O expulsivo prolongado é aquele que demora mais de 2 horas na primípara e mais de 1 hora na multípara. E lembra que se elas estiverem sob analgesia, eu acrescento 1 hora. Então, na primípara com analgesia, 3 horas, na multípara com analgesia, 2 horas. Lembra que é essa fase expulsiva que ela vai ter os puxos maternos espontâneos. O clampeamento do cordão no expulsivo, ele é feito ali quando cessa o fluxo, né? Então eu faço o clampeamento tardio, né? É super importante isso, a gente orienta. Quando que a gente faz o clampeamento imediato, que eu não preciso esperar? Pacientes com HIV, pelo risco da transmissão vertical, sofrimento fetal agudo, esse neném pode estar ali com alguma complicação, eu preciso dar ele pro neonatologista rápido, né? Ou pacientes com RH negativo materno. Terceiro período de secundamento ou dectação placentária. Ele vai desde o momento do nascimento até a expulsão da placenta. Dura em torno de 5 a 10 minutos, tá? Em geral, na maioria das pacientes. Ele é considerado prolongado acima de 30 minutos e eu tenho que tomar alguma atitude, alguma intervenção médica se ele superar 1 hora, tá? Aumenta o risco de hemorragia se ele tiver ali uma placenta retida e eu tiver que fazer algum tipo de intervenção. O que eu tenho que evitar na hora que eu estiver assistindo esse período de dectação? Trações muito intempestivas, agressivas, né? Então eu ponho ali a mão e fico ali, ponho todo o peso da minha mão. Eu posso ali romper o cordão, né? Ou posso então exercer uma força tão grande que eu posso inverter esse útero, né? Então o fundo uterino vai ali para minha vagina. Uma situação muito grave, que possa ter um sangramento muito importante, tá bom? Então, é uma tração controlada, tá? Essa é a indicação. Se eu tiver ali uma dectação que não ocorre, uma placenta retida, eu vou fazer uma extração manual sob anestesia. Então, lembrar que essa é a conduta ativa, tração controlada e fazer a ocitocina 10 unidades intramuscular. Eu vou fazer em todas as pacientes assim que tiver o nascimento. O que é o período de Greenberg, que é o último período do parto? É o período da primeira hora após o parto. É o momento que eu vou ter a hemostasia uterina. Através do miotamponamento, aí você vai lembrar ali dos livros de obstetrícia te falando das ligaduras vivas de Pinar e do trombotamponamento. É justamente esse período em que eu tenho toda a coagulação sanguínea agindo, né, para reduzir, né, e parar o sangramento e evitar a hemorragia pós-parto. E aí eu vou pincelar algumas distócias de parto agora, porque isso pode cair na sua prova. Fase ativa prolongada, parada secundária da dilatação, período pélvico ou expulsivo prolongado, parada secundária da descida e parto tactócito. Esses são os principais. Se você souber ali classificar cada um deles, você vai muito bem para a sua prova. Começando com fase ativa prolongada. É aquela fase ativa arrastada, que a dilatação, a velocidade dela é menos do que 1 centímetro por hora. As contrações uterinas, em geral, não estão tão eficientes, eu tenho uma distócia funcional, em geral, é uma das causas. A conduta é estimular deambulação, verticalização da paciente, e em alguns casos eu tenho, dependendo se esse feto estiver bem apoiado, posso fazer uma miniotomia e até prescrever uma ocitocina. Então veja como está arrastado, mas eu não consigo aqui fazer um diagnóstico de, por exemplo, uma parada secundária da dilatação. Eu tenho evolução da dilatação, eu tenho evolução da descida da apresentação fetal, mas ultrapassa aqui a linha de ação, ultrapassa a linha de alerta, está arrastado, tá? Então vejam que provavelmente aí você avalia as contrações do problema. Então eu vou ter uma distócia funcional. Parada secundária da dilatação é aquela que o toque vaginal, né, a dilatação, fica igual no intervalo de 2 horas. Nesse momento eu vou avaliar se tem contração. Uma das causas é sim também a distócia funcional. Se for isso, eu considero ali administrar ocitocina para essa paciente, fazer até uma analgesia, estimular posições verticalizadas, em alguns casos a miniotomia para tentar regular essa contração. Então vejam, clássico, né? Dilatação mantida num intervalo de 2 horas. Lembra que ele não está ali ainda em 10 centímetros de dilatação total, tá? Então é antes disso a parada secundária da dilatação. Período pélvico prolongado. É aquela paciente que está em dilatação total e o feto demora para descer. A descida está prolongada. Também a principal causa é distócia funcional. Contrações irregulares, ineficientes, que não mudam o colo uterino e atrasam o parto, né? Prolongam esse parto. Qual que é a conduta aqui? Posso fazer uma miniotomia, né? Se eu achar que o neném está apoiado, que isso pode ajudar ali as contrações, verticalização, deambulação. Posso entrar com uma ocitocina para ajudar essas contrações. Em alguns casos, eu posso sim utilizar o fórceps
para alívio materno, por exemplo, e abreviação do período expulsivo. Olha isso, eu tenho um partograma que eu tenho dilatação total, em 2 toques, esse neném, ele desce, mas desce devagar, tá? E aí eu tenho ali a orientação do tempo, lembra? Entre primípara e multípara. Quanto tempo é o máximo ali do período pélvico prolongado? Mas lembra que isso não é parada secundária da descida. Na parada secundária da descida, eu não tenho essa descida fetal. A apresentação fetal fica mantida. A gente vai ver aqui no próximo partograma. Então, esse é o período pélvico prolongado. Parada secundária da descida. A apresentação se mantém na mesma altura do plano de Deli, num intervalo de 1 hora, numa gestante que está ali já com dilatação total. A principal causa é DCP, né? Desproporção cefalopélvica. Se eu tiver uma DCP absoluta, né? Tenho que indicar cesárea, não tem jeito, né? Eu tenho ali uma diferença anatômica entre o feto e a bacia materna, não vai passar. Tenho que indicar via alta. Se for uma DCP relativa, eu posso considerar fórceps. O que eu penso numa DCP relativa? Por exemplo, um feto que está ali com alguma alteração, alguma distócia de posição. Então, ele pode estar com a cabeça ali com alguma deflexão ou até um assincletismo. Lembra que o assincletismo é a alteração lateral da cabeça? Então, ele inclina para o pube ou inclina ali para a região sacral. Então, às vezes, isso pode acontecer e causar uma parada secundária da descida. Distócia, então, parada secundária da descida. Esse partograma é clássico, cai na sua prova. Dilatação total, feto mantido, mesma altura de Deli, tá? Diferente do período pélvico prolongado ou período expulsivo prolongado. Por fim, parto taquitóxico. É o contrário, é aquele parto muito rápido. A dilatação e a descida do feto vai acontecer em menos de 4 horas. O que eu tenho que ficar bem atenta nesse tipo de parto? Vitalidade fetal. Eu posso ter sofrimento fetal agudo, é um fator de risco. Tem um risco aumentado para hemorragia pós-parto. Então, eu vou fazer ali uma conduta ativa, vou dar ocitocina, vou fazer massagem manual uterina depois do nascimento e ficar de olho se eu não vou ter nenhum tipo de laceração de trajeto nesse parto, né? Então, eu tenho que fazer uma revisão do canal de parto muito minuciosa, porque eu posso ter laceração. Lembrar que o parto taquitócito pode ser sim iatrogênico. Então, aquela paciente que eu coloquei muita ocitocina sem indicação, aumentei muito rápido, tem muita contração, então toma bastante atenção nisso. Olha ali como é rápido, né? Então, em menos de 4 horas, pum, nasceu. Então, esse é o parto taquitócito. Respirando fundo, partindo para o finzinho da aula, a gente vai para o top 3 aqui dos focos da prova do Círio com essa questão também de 2023. Então, uma mulher de 43 anos de idade, ela teve ali um parto cesárea há 5 anos e um parto vaginal há 1 ano. Ela está falando que ela está com bola na vagina e uma dificuldade de esvaziamento vesical e urgência miccional desde a época do parto. Ela não tem incontinência, noctura e também fala de bastante constipação. E aí ele te pergunta o diagnóstico mais provável. Pessoal, bola na vagina e dificuldade de esvaziamento vesical é prolapso de parede vaginal anterior. Não tem aqui muito o que discutir, né? Lembra que o parto pode sim aumentar o risco para prolapsos, até por conta de toda a alteração na bacia que a gente tem. Isso pode acontecer no pós-parto, tá? Síndrome da bexiga hiperativa, da alternativa B, não, ela teria urgência, incontinência urinária. Prolapso da parede vaginal posterior, não, ela teria alguma alteração ali com relação à dificuldade de hábito intestinal, né? Não teria associação com o sintoma urinário, entende? Não faz muito sentido. No pós-parto é muito mais comum o prolapso de parede anterior. Prolapso de cúpula, não, também não, né? Não tem, ela tem queixas urinárias. Vestida neurogênica, também não. Então, a alternativa A é o mais correto, não dá para firular muito aqui. Essa seria bem tranquila. Então, top 3, vamos pincelar incontinência urinária e prolapso para vocês, tornar isso fácil? Incontinência urinária, qualquer perda urinária involuntária. A gente tem vários tipos e fisiopatologias diferentes, né? Quais que eu quero que você lembre para a prova? Incontinência de esforço, incontinência de urgência e a incontinência mista, que eu tenho ali os 2 sintomas. Lembra que para eu diagnosticar a incontinência urinária, eu tenho que excluir a possibilidade de infecção urinária. Vou pedir a minha urina 1 e a urocultura, tá? Lembra que a incontinência é um dos sintomas bem prevalentes até de infecção urinária. Incontinência de esforço, aquela paciente que vai perder urina com atividades que vão aumentar a pressão intraabdominal. Então, ela tosse, ela corre, ela pula, ela está na academia e ela perde urina. O diagnóstico é clínico.
Na anamnese, eu vou identificar fatores de risco. Dentre eles, a idade, idades mais avançadas, né? Hipoestrogenismo, então pacientes na menopausa têm mais risco sim de fazer ali incontinência de esforço. Pacientes múltiplas que tiveram várias gestações, especialmente quando é parto vaginal. Pacientes obesas, com antecedente familiar de incontinência, ou então que tiveram algum tipo de cirurgia pélvica, né? Então, você tem que fazer o questionário completo dessa paciente, entender se ela tem algum antecedente cirúrgico. Pacientes com doenças do colágeno, ou então que tem esforço abdominal crônico. Aquelas pacientes com DPLC, tabagistas, que tossem muito ou constipadas crônicas, tá? Isso são fatores de risco. Qual que é o tratamento para incontinência de esforço? A primeira linha é fisioterapia. Eu tenho que fortalecer ali o meu assoalho pélvico. Essa é a principal ali fisiopatologia da incontinência de esforço. Eu tenho um enfraquecimento da região muscular e ligamentar do meu assoalho pélvico. Justamente por isso que pode acontecer isso depois do parto, né? Eu vou indicar os exercícios de Kegel, né, super famosos. Também posso lançar mão das terapias de biofeedback e eletroestimulação. O uso de pessários também, existe ali alguma indicação na incontinência, embora a gente use muito menos. E o tratamento cirúrgico a gente reserva naquelas pacientes que têm falha de tratamento conservador. E qual que é o tratamento cirúrgico? Tem que estar na ponta da língua. É o sling. O sling é o tratamento para incontinência de esforço. É aquela faixa que a gente coloca ali suburetral, é um apoio suburetral para justamente dar ali aquela sustentação para a região da uretra e evitar a perda urinária, tá bom? Incontinência de urgência. É aquela perda que a paciente refere com urgência. Ela fala que é sintomas irritativos, ela tem que sair correndo para fazer xixi, senão ela perde. Lembra que a incontinência não é obrigatória, ela pode ter só sintomas de urgência miccional. Em geral, está associado às contrações não inibidas da musculatura detrusora, devido lá justamente à hiperatividade desse músculo. Lembra que a incontinência urinária de urgência, então, está no espectro da síndrome da bexiga hiperativa, que eu vou diagnosticar na urodinâmica, e quando a paciente fala para mim que tem uma frequência urinária aumentada, sintomas de urgência e também sintomas de urinar durante a noite. Ela acorda durante a noite com vontade de fazer xixi, com noctúria. A incontinência de urgência pode ser seca, ou seja, ela não tem incontinência associada, ou úmida. Ela também tem incontinência além da urgência. Fatores de risco: pacientes mais idosas, hipoestrogenismo, menopausa ou distúrbios neurológicos. Isso geralmente que aparece na prova para você, que aí a gente vai lembrar da bexiga neurogênica. Pacientes com esclerose múltipla, antecedente de AVC, alguma lesão medular, um trauma automobilístico, por exemplo. Pacientes com diabetes, elas podem ter alterações neurológicas, né, de inervação da região do trato urinário. Pode ter incontinência de urgência. E pacientes obesos. O diagnóstico da incontinência é clínico. Vou ali entender, né, como que está a ingesta hídrica, os alimentos, se ela está tomando algum alimento muito irritativo, que pode predispor, se ela tem uma cirurgia prévia, se ela tem prolapso. Diagnóstico vai ser com o exame, com a anamnese mesmo. Vou entender ali como é que está a frequência urinária dessa paciente. E o diagnóstico definitivo é urodinâmico e hiperatividade da musculatura detrusora. Tratamento, terapia comportamental. É a primeira terapia e tratamento que eu vou lançar mão. Eu vou orientar essa paciente com relação à reeducação vesical. Eu vou orientar que ela faça micções programadas ao longo do dia. Aos poucos, ela consegue entender qual que é o intervalo de tempo que ela consegue ficar sem fazer xixi, né? E aí ela consegue diminuir esse intervalo, tá bom? Então, orientar isso, corrigir a ingesta hídrica. Ela não vai beber muita água à noite, porque ela pode acordar, né, à noite com vontade de fazer xixi. Perder peso e evitar alimentos irritativos e também o tabaco, né, ele pode piorar. Além dessa terapia, dessa conversa, eu posso indicar sim uma fisioterapia, também tem associação com enfraquecimento do assoalho pélvico. E se essa paciente tiver um hipoestrogenismo associado, eu vou prescrever estrogênio. Tratamento medicamentoso é a segunda linha. Tentei com tratamento comportamental e físio, não consegui, vou para medicação. A primeira orientação, anticolinérgicos, é a famosa oxibutinina, tá? Que algumas pacientes, inclusive, não toleram, porque tem ali xerostomia, boca seca. Lembrar que a oxibutinina ela é contraindicada em pacientes com glaucoma de ângulo fechado. Se elas não tolerarem os anticolinérgicos, a gente pode partir para os agonistas beta-adrenérgicos. Eles vão relaxar a musculatura detrusora. E aí eu tenho como principal representante o mirabegron. Ele tem a mesma eficácia, mas não tem aqueles efeitos colaterais indesejáveis da oxibutinina.
Para fechar essa aula, prolapso de órgãos pélvicos. É toda aquela descida dos órgãos genitais em direção ali à região do ímen, do hiato genital. Aquela paciente que vai chegar para você com queixa de bola na vagina, muitas vezes com dificuldade de esvaziamento vesical. Ela pode até ter sintomas de incontinência urinária também associados por alteração ali das pressões entre a região da bexiga e a região da uretra. E ela pode até ter uma sensação de peso embaixo do ventre. Lembrar que é muito prevalente, tá, prolapso, especialmente em mulheres mais velhas e que tiveram vários partos. E aí lembra dos fatores de risco, muito semelhantes aos fatores de risco da incontinência de esforço. Idade, gestações múltiplas, especialmente quando forem partos normais, pacientes obesas com obesidade, cirurgias pélvicas prévias, antecedente familiar de prolapso genital, doenças do colágeno e também esforço crônico, tosse crônica, DPLC, por exemplo, constipação crônica. Igual a incontinência urinária de esforço, né? Então, é muito parecido. POPQ, quero que vocês lembrem, isso cai na prova, tá? Lembrar do ponto A e do ponto B. Quando eu falo do ponto A, é aquele ponto mais fixo que está localizado ali tanto na parede posterior quanto na anterior. Posterior é quando eu tenho pezinho aqui. Se fosse um azinho, seria o ponto fixo na parede anterior. Ponto B é o ponto mais baixo, o ponto mais prolapsado da parede. Se for pezinho, posterior. Se for azinho, anterior. Então, eu tenho aqui os pontos azinho, azão pezinho e bezão pezinho, bezão azinho, combinado? Esses são os principais que você tem que entender para saber qual que é o prolapso. Então, lembra que A é um ponto fixo, A de ancorado. B é o ponto mais baixo, mais prolapsado, B de mais baixo. Lembrar dos outros itens do POPQ. O GH é o hiato genital, ele é a distância ali do meato uretral externo para a fúrcula vaginal. Corpo perineal, que vai medir ali a distância da fúrcula vaginal até o ponto central do ânus. E o comprimento vaginal total, que ele justamente vai ser interessante para a gente estadiar esse prolapso, tá? Esses três aqui geralmente vêm no meio ali do POPQ. Em cima a gente vê lá os pontos, né, A, anteriores, embaixo posteriores. E aí a gente vê ali esses no meio. Então, lembra aqui dessa imagem, né? Então, eu tenho aqui os pontos A, B e os pontos AB anteriores e posteriores, GH, o PB, comprimento vaginal total, aqui o C de colo e o D do fundo de saco, tá? O fundo de saco posterior. Lembra que geralmente é o quadrinho do POPQ. Primeira linha é a parede anterior, a última linha é a parede posterior, C de colo, o D do fundo de saco de Douglas. E aqui, os itens do meio é justamente aqueles itens, né? O hiato genital, o corpo perineal e o comprimento vaginal total. O que eu tenho que pensar? Compartimento, quais são afetados, né? Então, compartimento anterior, eu vou ter o prolapso ali da parede vaginal anterior ou então a cistocele. Compartimento posterior, eu tenho ali um prolapso posterior, um prolapso de reto ou de intestino, né? Então, eu vejo isso. Ou um prolapso apical. Colo do útero ele sai aqui. Muitas vezes, se essa paciente é esterectomizada, ele pode ter prolapso de cúpula também, tá? Então, eu vejo essa cúpula fazendo assim essa herniação. Qual que é o tratamento? Então, pensa comigo. Eu posso indicar um tratamento conservador, com pessário, não precisa necessariamente para cirurgia, tá? Então, eu posso indicar, sim, realizar os pessários vaginais. Quando que eu evito pessário? Quando é um prolapso muito avançado, né? Não vai resolver, né? Ou aquelas pacientes que não podem ser submetidas à cirurgia, né? Então, elas têm múltiplas comorbidades, né? Então, ou pacientes, então, que não querem fazer cirurgia, né? Pacientes, ou então, com ali um prolapso com uma úlcera, então eu ponho o prolapso para tratar essa úlcera. Eu ponho o pessário para tratar essa úlcera. Fisioterapia. Pode melhorar discretamente os sintomas, mas não vai diminuir o grau do prolapso, tá bom? Então a gente pode indicar sim, mas ele não vai ali resolver o prolapso. E aí o tratamento cirúrgico, que é sítio específico. Se eu tiver um prolapso anterior, uma cistocele, eu faço uma colporrafia anterior. Um prolapso posterior, uma colporrafia posterior. Tranquilo, né? Agora, se eu tiver um prolapso apical, aí sim, eu tenho que fazer ali a fixação desse colo, ou no ligamento uterosacro, ou no ligamento sacroespinal, ou naquela cirurgia que a gente chama de colpopromontofixação, em que eu fixo ali na região sacral, na região do promontório. São as 3 principais cirurgias que a gente costuma fazer para prolapso apical. Então, se essa paciente tiver um prolapso anterior e posterior, eu vou fazer colporrafia anterior e posterior. Se ela tiver um prolapso apical e anterior, eu vou fazer uma colporrafia anterior e uma correção apical, e geralmente eu vou tirar esse útero, tá bom? É muito mais, a paciente tem muito menos recidiva se eu tiro o útero dela também, mas tenho que fazer sim a fixação apical também. Fechado?
Esses foram o top 3 tema da prova do Círio em Gineco. Espero que você tenha aproveitado bastante e que você mande super bem na sua prova. Um beijo e até a próxima!